A fazenda do Cortiço, próxima à cidade de Sapucaia, no interior do estado do Rio de Janeiro, foi o cenário escolhido pelo escritor Cornélio Pena para escrever seu romance A Menina Morta. Sua mãe ali nascera e as histórias contadas por ela povoaram sua imaginação. O ponto de partida para a inspiração do enredo foi um quadro. Uma pintura a óleo de sua tia-avó, falecida aos 4 anos de idade, retratada por um artista plástico francês em seu velório ocorrido nessa fazenda em 1852. É um escritor esquecido e relembrado. O que eu acho mais curioso é o seguinte, é que ele tem um grande prestígio na área literária, né? E, no entanto, não é um escritor popular. Mas chama atenção como é que um escritor que falava, inclusive, sobre os escravos, porque o roteiro é todo passado na época do período escravocrata, isso a gente pode falar depois também um pouquinho, e é impressionante como é que ele foi completamente esquecido, né? Quer dizer, incompreensão na época, desconhecimento hoje em dia. Quer dizer, Cornélio sempre no limbo. Eu primeiro li A Menina Morta, no ano em que ela foi editada. Foi minha mãe que me deu Menina Morta. Tinha 18 anos, né? Aí por aí que eu comecei a ficar entusiasmado com essa maneira, que altamente é revolucionária. E ele, nos romances, principalmente na Menina Morta, que é o 4º romance dele, ele desenvolve assim, um ambiente, uma atmosfera sensorial muito, muito forte. Então isso, para mim, que chama o meu trabalho, eu tenho chamado psicanálise do sensível. Coloquei esse adjetivo. Então me chamou muita atenção porque é um escritor que, descrevendo umas fazendas, fazenda de café, no interior do estado do Rio, ele nos leva dentro, ele tem até uma expressão que ele banha o leitor no movimento sensorial. Além de escolher um caminho difícil, executava um caminho pelo avesso, ou seja, em vez de relatar a história de uma família próspera, mostrava os fantasmas que a obsedavam. Nesse sentido, portanto, não é tanto um documentário sobre a escravidão, mas, pelo contrário, é uma ficção que mostra os males da escravidão. Os dias se passaram em silêncio espaçoso do vale e toda a fazenda fora envolvida pela clama da natureza que parecia repousar agora depois da mutilação sofrida com a morte da menina. Naquele dia, todo o serviço cessou. O quadrado foi fechado e nenhum escravo deixou a senzala. Toda a fazenda se recolhera e parecia morta, pois mesmo os servidores de dentro andavam na ponta dos pés. É impressionante como ele consegue descrever a melancolia dos habitantes da fazenda. Só que não é só dos escravos, que a gente supunha que estavam ali em sofrimento, né? É também dos patrões, dos funcionários e, muitas vezes, e principalmente das mulheres. As mulheres que ficavam vivendo nessa fazenda, né, meio que aprisionadas também, que não iam para a corte, porque a corte era no Rio de Janeiro. Quem tinha direito a ir à corte eram os homens. E as mulheres ali ficavam. Então ele descreve a depressão de uma maneira, diziam, né, alguns, os intelectuais daquela época, Ledo Ivo, o Alfredo Schmidt, Tristão de Ataíde, eles comentaram muito a época, né, que o Cornélio Pena publicava os livros, e diziam que ele era perito, ele era um mestre em descrever a dor em câmera lenta. Então a gente passa com ele, pelo romance,
com esse tempo todo, um tempo do parado. Uma narrativa que não conta direitinho a história, mas apresenta a história como sentimento, como cenário, como sombra. O pensar fica por conta daqueles que reflitam sobre o livro. O livro é um livro fundamentalmente de sensações, não é de sentimento, é de sensações. Eu tenho até uma amiga que disse, curioso, eu li A Menina Morta, nada acontece. Ele praticamente está dizendo, olha só, a depressão traz benefícios. Isso parece meio paradoxal a gente falar, é título até de um livro de um psicanalista conhecido, Fedidar, Os Benefícios da Depressão. E o Cornélio Pena, numa atualidade incrível, o que ele vai dizer? É preciso mergulhar nesse lugar da depressão, que seria o lugar do mais parado, do mais inanimado, e é por isso que parece que tudo é meio paradão. Ele vai dizer, é preciso mergulhar nisso para recuperar a vitalidade da vida psíquica. Olha isso, eu acho bem interessante. Então ele faz isso com os personagens, a partir inclusive de um enterro, que é onde começa o romance, que é quase um filme. Ele tinha também essa capacidade cinematográfica, mas o romance começa com o enterro da menina. Mas ele nos leva a essa questão toda da melancolia, mas também para mostrar que isso é necessário para depois reanimação. Quer dizer, realmente era uma pessoa ligada a essas raízes mais obscuras, né? do ser humano, da existência. Agora, eu acredito que você não pode, claro, fazer uma separação entre vida e obra. Era ele que defendia isso para não ser invadido, né? A vida dele, diz o Alceu, né? A vida do Cornélio está nos livros, de certa maneira, é impossível. Ele diz isso, mas é impossível fazer essa distinção, porque ele dizem que ele era uma pessoa mordaz, né? Tinha um certo humor. E então, toda vez que se vinha com alguma obviedade, ele cortava. Eu é que sou a verdadeira menina morta. Eu é que sou essa que pesa agora dentro de mim com sua inocência perante Deus. Aquela que morreu e se afastou, arrancando do meu ser o seu sangue para desaparecer na noite, não sei mais quem é. E a mim me foi dada a liberdade, com a sua angústia, que será a minha força. Triste, né? E a mim me foi dada a liberdade, com a sua angústia, que será a minha força. Rosa, estava pensando na festa do rei. Você sabe, eu também. Você não acha que a gente devia fazer somente o que tem vontade? Nós não vamos à festa do rei. Nem eu nem você. E por que não queremos? E dessa vez não é por causa do Paulo, nem da tiazinha, nem do Lorival, nem do Anjo, nem de ninguém. Nós é que estamos decididos. Mas e se o Lorival aparecer? Se ele aparecer, a gente diz, senhor Lorival, xispe. Xispe? Porque no enredo do Quando o Carnaval Chegar, as duas personagens lá, a Betânia e a Nara Leão, elas estão discutindo um pouco, né, lá pelas tantas no meio do filme, que elas não querem participar de algumas coisas, que elas não queriam estar incluídas por vontade própria, elas não iriam fazer. Então ele, o Cacadié, que disse que admirava muito esse livro e essa frase, ele achou que era importante, e é interessante que depois que a Nara Leão depois que a Nara Leão lê a frase e a Betânia absorve, a Betânia diz, sabe de uma coisa? Nós não vamos mais fazer o que a gente não quer.
A gente vai fazer agora, a partir de agora, só o que a gente quer. Então seria essa liberdade, que a gente chama até de angústia da liberdade, que é também querer deixar para trás aquilo que nos oprime, que nos... Né? E, surpresa, está lá, né? Eu não sei qual era a familiaridade que Cornélio tinha com Flaubert. Flaubert dizia de Madame Bovary c'est moi. Não é? Eu nunca tinha pensado nisso, estou pensando nisso agora. Você poderia pensar a frase de Cornélio à semelhança de Flaubert. Quer dizer, outra vez, a leitura, me parece, há de ser pelo avesso. Não é que eu desminta, quem sou eu para desmentir o sentimento que Cornélio tinha, não é? Não é que ele deixasse de viver a avó dentro de si, mas essa vivência se dava ao contrário do que apresentaria um documento. Como que se essa memória despertasse nele um pesadelo. Toda essa pesquisa assim, mais histórica foi possível localizar em que época, 1867, 1871. Então, veja, antes da Lei Áurea. Então, a personagem Carlota é ela que surpreende, porque antes mesmo de ter tudo isso promulgado, ela resolve dar alforria para aqueles escravos na fazenda. A condição brasileira era vista como uma condição humana desastrosa, porque essa classe, a classe de elite, a classe chamada classe dominante, né, é incapaz de levar adiante um projeto de nação. É isso que ele revela nos romances. Olha, aqui, Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, desde o seu aparecimento, desde a sua edição, até hoje, considerado um dos livros capitais de interpretação da história do Brasil. Eu diria, uma leitura cuidadosa do Casagrande me faz pensar como é que se pode chegar a essa conclusão. É um livro racista, é um livro antissemita, agora, um livro extremamente bem escrito, de um estilo extremamente sedutor. Como nós não temos hábitos de reflexão até hoje, não tínhamos e continuamos sem ter. Então, esse placet dado ao Casagrande é um sinal mesmo do público mau leitor que nós continuamos a ter. Ele fala das personagens dele como fantasmas. E ele próprio dizendo que ele também será esquecido como as suas personagens. À medida que Cornélio Pena adota o caminho contrário, o caminho da ficção através do qual se veem coisas que não se querem ver, então, obviamente, a partir daí, esse livro continua no ostracismo.